Olá, eu estou aqui com a maravilhosa Letícia, nutricionista. Letícia, fala pra gente um pouquinho de você. Gente, sou nutricionista clínica esportiva, mas a minha especialidade é em saúde integrativa da mulher, 30, 40 a mais. É uma área que eu adoro trabalhar, principalmente porque a gente pode conectar pessoas e fazer uma abordagem integrativa da mulher, ou seja, abordando todos os aspectos, corpo, mente e alma. E é por isso que eu estou aqui com a Priscila, que vai fazer, gente, uma avaliação corporal para mostrar alguns traços da minha personalidade que estão na minha característica física. Eu achei isso fantástico, eu adoro conectar propósitos e é por isso que a gente está aqui, né, Priscila? Isso mesmo, é um prazer receber você aqui. Eu conheci a Letícia no evento da Yanai Pereira e a gente se conectou e eu mostrei para ela ali uma pinceladazinha de algumas características que eu consigo observar apenas no rosto dela. Só que a análise corporal, eu sempre falo para vocês, é mais profunda porque a gente avalia várias partes do corpo, não é só o rosto. Mas com algumas características, só de olhar, você já consegue entender qual é a sua personalidade predominante, quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, e como você pode melhorar isso. E aqui, como eu falo muito com vocês, que são mães, né, mulheres, ela também fala muito com as mulheres, né, sobre se cuidar e como tudo está relacionado, né, Letícia? Então, o nosso corpo, ele reflete, né, o nosso emocional. Então, a gente precisa realmente entender e ver o que o nosso corpo ele fala pra gente, para que a gente possa se cuidar pelo inteiro. Né? Exatamente. O autocuidado é importante porque quando você se conhece, você conhece ali as suas fragilidades, seus pontos fortes, você pode ir trabalhando isso e adaptar isso para que você tenha uma rotina mais tranquila, mais conectada com você. Você consegue se organizar de dentro para fora. E aí a sua vida flui. Às vezes a gente tem alguns bloqueios, alguns traumas, né, que a gente traz lá da infância, que a gente não consegue reconhecer. E na hora que a gente integra aquilo, na hora que a gente entende, parece que as coisas começam a ficar mais leves, mais equilibradas. E aí você consegue realmente mostrar a mulher que você é, toda a sua força, toda a sua potência. E fazer com que essa energia conecte com pessoas que têm o mesmo propósito com você. Eu acho isso maravilhoso. Ótimo. E é exatamente sobre isso. Eu até estou mostrando aqui para ela o que eu faço quando eu inicio dessa análise. O objetivo desse screening que eu faço corporal é montar um gráfico da sua personalidade. Nesse gráfico eu vou observar 5 pontos de caráter que moldam sua personalidade e eu distribuo ele, né? Então, em 100% de você tem um pouquinho de cada traço. E é essa combinação única que faz você ser a pessoa única escolhida que você é. Então, de acordo com o que você vivenciou realmente lá na sua infância, isso intensificou na sua personalidade. Então, às vezes você tem mais de uma característica por causa de uma vivência que você teve que é diferente da minha. Então, por isso nós somos únicos. E cada situação que passou lá pela sua primeira infância interfere nos padrões de comportamento que você tem hoje, nos padrões que você repete, né? Então, nas suas relações, na parte profissional, em todas as áreas. Como falo muito também com mães de adolescentes, na sua área profissional, no seu relacionamento com seu filho adolescente, no seu pessoal, relacionamento consigo mesmo, né? São todas essas questões. Por que você repete determinados padrões? Por que você quer agir de uma forma, mas no automático você não consegue e você acaba agindo de outra forma e você fica se comparando com outras pessoas? E por que você faz isso? Por que você não consegue fazer tudo isso? Isso é um ponto de sobre você. Tudo desenhado em formato de seu. E hoje em dia, né, Priscila, com as redes sociais, isso intensifica muito, porque o nível de comparação entre as pessoas, entre as mulheres, é muito grande. E também, por exemplo, na minha questão, que é a nutrição comportamental, você saber esses gatilhos de sentimentos, de pensamentos, de crenças limitantes que levam as mulheres a se auto-sabotarem, a não conseguir colocar uma disciplina na rotina delas, quando elas conhecem esses gatilhos, é muito mais fácil de você conseguir realmente organizar a sua rotina, organizar o seu espaço e ter um comprometimento com aquilo que você realmente quer para a sua vida. É aquilo de você entender que você não é as suas falhas, não é os seus erros. Você é o que você colocou na sua cabeça, e se você tem discernimento, disciplina e você toma atitude e ação para correr atrás daquilo que você quer, você não tem limites. A nossa mente, o nosso pensamento é ilimitado. Só depende do reconhecimento
da disciplina e da ação. A partir do momento que você se organiza, você se conhece e você expressa todo o seu potencial, você é ilimitada. É exatamente sobre isso. E eu falo muito isso aqui para os clientes. A gente fazer análise não limita você. Não é com o objetivo de limitar. Você fala, não, você tem essa característica, você é seu padrão de funcionamento. Não é para limitar. Pelo contrário, é para libertar. Porque quando você entende por que você tem esse padrão, mas você traz isso para consciência, você consegue ter o controle. E é a disciplina que você fala tanto. Né? Exatamente. Um dos pontos, por exemplo, que a Priscila falou do meu, assim, de cara, ela falou, nossa, você tem um perfil muito perfeccionista, você é criativa, tem várias ideias, mas tem um perfil muito perfeccionista, né? E esse perfeccionismo, às vezes, ele me trava. Eu sentia na minha vida que a minha vontade de fazer tudo muito perfeito, tudo muito sincronizado, às vezes me impedia de fazer algo que, se eu tivesse tido mais relaxamento, se eu tivesse entregue mais, eu talvez conseguiria fazer, mas o perfeccionismo me impediu. E isso, com o tempo, eu vim trabalhando e hoje em dia eu sou uma pessoa assim, continuo perfeccionista, mas eu tenho uma autocobrança menor que me permite dar passos sem que tudo esteja perfeito. Aquela autocobrança eu já consegui equilibrar ela junto com a minha ação. Me permite ser uma mulher que tem mais atitude e menos travas, menos perfeccionismo. Isso aí, dentro da análise, a gente já fala que você já hoje está no nível que você está conseguindo usar os recursos do seu traço. Então, você tem um traço perfeccionista, que é o traço que a gente chama de rígido, tá? Então, quando a gente monta esse gráfico aqui, por exemplo, de cada um deles, né? Aí o rígido, normalmente, é o tipo de traço que se forma e é o traço responsável por isso, de você ser proativa, de você querer fazer tudo do melhor, porque você quer ser escolhida, você quer saber que você deu o seu melhor e quer esse reconhecimento. Então, essa característica, quando você consegue, apesar do medo, da insegurança, né, ou de não sair perfeito, mas você consegue tomar as ações necessárias, um passo de cada vez para agir, quer dizer que seu braço como recurso. Ou seja, você tem essa característica que você consegue usar a seu favor. Então, você vai usar a sua proatividade, sua perfeição, para fazer o melhor possível, sem deixar que isso paralise, sem deixar que isso te traga. E tudo isso tem a ver lá com a minha infância, assim. Tem a ver com a parte emocional. Eu vou explicar aqui um pouquinho dessa parte para ela, tá, gente? Mas, assim, é bem mais profundo. Mas esse traço aí se forma no período ali que você está nos 4 ou 6 anos, mais ou menos, que é o período do início da sexualidade. Quando a criança ela começa a perceber, né, aquela energiazinha ali nas partes genitais, ela começa a perceber que o mundo vive em paz. Não quer dizer que ela vai pensar na parte sexual, nada disso, mas ela começa a perceber que o papai tem a mamãe, a titia tem o titio, o vovô tem a vovó, e eu quero um par para mim. E aí, quem é o par que a criança tem? Quem tem o coração da filha, no caso da menina? É o pai. Quem tem o coração do filho, no caso do menino? É a mãe. Então, o amor da vida dele é a mãe, o amor da vida da menina, nessa parte de idade, é o pai. Ela quer ver como o herói da vida dela. Só que, o que acontece normalmente? O pai é a princesinha a menina é a princesinha do papai, quando tá junto ali, dá toda a atenção, mas no final do dia, o papai vai ficar com a mamãe. Ou, às vezes, acontece uma situação em que a pessoa, o pai não está presente na vida da pessoa, mas ela precisava que estivesse. Então, tem essa presença, esse desejo de estar presente, mas não estar presente. Ou o pai formou outra família e abandonou ali. E aquela criança, ela se sente rejeitada. Ela se sente excluída por aquele pai. Ou se ele foi ficar com a mãe, que não deu atenção para ela, ou se ele abandonou a família e foi para família, ou se ele simplesmente não é um pai presente e deu aquela suporte emocional que aquela criança precisava. Então, aquela figura que deveria ser o herói daquela criança, que deveria ser toda essa proteção e esse amor, ele faltou em algum momento. Ele não supriu essa necessidade. Então, aquela criança se sente como se fosse rejeitada, como se fosse excluída. E como que o cérebro nosso, que é tão maravilhoso, se desenvolve para você lidar com essa dor? Ele cria recursos em você para que você consiga ser o melhor possível em outras situações, para nunca ser excluída novamente, para sempre ser a primeira opção. Então você tenta fazer tudo do melhor possível, porque assim você é escolhida. Isso é uma coisa inconsciente, tá? Não é que seja consciente. Mas nesse período, quando acontece alguma situação traumática na vida da gente, né, da pessoa,
nessa fase de formação desse traço, isso intensifica a porcentagem desse traço no nosso corpo. Porque o nosso organismo, o nosso cérebro entende que você precisa de proteção nessa área. Então ele vai desenvolver você com um corpo mais harmônico, um corpo mais desenhado, mais perfeitinho, para ficar realmente assim, aparentemente mais perfeito para ser escolhido. Então o corpo, o cérebro, ele vai refletir no corpo nesse sentido. E aí cria marcas na musculatura que a gente identifica quando faz a análise e explica o porquê que isso acontece. Olha, a musculatura eu nem imaginava. Cria marcas na musculatura, na parte facial, na parte do formato mesmo do corpo. Então, normalmente, a pessoa tem um corpo mais desenhado, mais harmônico, mais tipo um violão, assim, com um rosto mais proporcional, com os 3/3 assim, harmônicos. É uma pessoa que tem muito do traço de característica rígido. E isso indica algo lá na infância que foi marcado nessa fase dessa relação com a mãe, com o pai, nessa fase, nesse sentido de ser excluída, ou de ter sido cobrada muito ser perfeita. Então tem a questão do pai, essa relação com o pai, e no caso da mãe, a questão da cobrança mesmo de perfeição. Então é como se a filha sempre estivesse competindo com a mãe pela atenção, até pela atenção do pai ou pela atenção das outras pessoas. Então, assim, a mãe quer fazer uma coisa, exige uma coisa, que tem que fazer perfeito para poder atender a expectativa da mãe, para ficar nessa questão de perfeição. Então, isso vai gerando uma questão de competição da pessoa. E aí isso reflete nos relacionamentos, vai refletir na parte pessoal, vai sentir nessa parte de você querer fazer garantia perfeito para não ser feita novamente. E quando com situações, até nos relacionamentos, acaba que a pessoa vai se submetendo a algumas situações para justamente não ser passada para trás novamente. Só que quando a gente não cuida disso, a gente acaba atraindo esses padrões para a nossa vida. Então a gente precisa se curar disso, né, e usar os nossos recursos a nosso favor, porque senão até mesmo um relacionamento é difícil de se entregar, é difícil de você confiar na pessoa, você vai ter que fazer tudo para agradar a pessoa para poder ser escolhida novamente. Então, isso parece poder vai ter jeito. E eu vou assim, pontuar duas coisas da minha infância que aconteceram. E atualmente, assim, a gente tem muito acesso à informação, né? Quando a gente acaba estudando minha infância, eu tive, assim, a presença paterna ela foi muito ausente. Apesar de meu pai morar na minha casa, eu tive uma questão do alcoolismo dentro da minha casa. E a única frase que meu pai falava pra mim era 1, 2. Porque eu estava descalça e eu tinha que buscar um chinelo. E ele não gostava de viver descalça. Só. Não tinha um bom dia, não tinha uma boa noite, nunca deu eu te amo. Sabe? Eu fui tentar falar eu te amo agora, tudo assim, depois de já tinha saído de casa, mudado, tem pouco tempo. E eu não ouvi a resposta. Eu não ouvi o retorno do eu te amo. Isso pra mim doeu muito, porque eu falei, eu queria quebrar esse padrão, eu queria liberar o perdão, mas ter um perdão também. Porque eu sempre fui aquela pessoa que se fechou, entendeu? Então a nossa relação ficou muito afastada. E desde pequenininha, eu também sou de uma família mais humilde, eu venho de uma situação assim. Eu nunca passei fome, nunca passei dificuldade, mas eu sempre fui aquela pessoa que teve que se esforçar muito, trabalhar muito, estudar muito para ser o que eu sou hoje, para conquistar o meu espaço, né? E assim, se eu tirasse 9,9, valendo 10, era chinelada, era o que tinha na frente, minha mãe tampava em mim, não tinha dó. Então eu tinha que ser perfeita, eu tinha que ganhar bolsa de 100%, porque eu estava numa escola particular que eu não poderia pagar essa idade. Então foi sempre assim, minha mãe sempre me exigiu a perfeição e meu pai foi essa figura ausente. Então eu tive a rejeição e a figura da exigência da mãe. E por um tempo, eu comecei a perceber que eu estava repetindo esse padrão, essa necessidade de aceitação do olhar do outro. Eu comecei a perceber que eu estava transferindo isso como se fosse uma culpa dos meus pais. E aí eu falei, gente, não é isso. Eles deram o melhor que eles poderiam fazer por mim, porque eles tinham conhecimento, eles queriam me proteger, eles queriam me educar, né, da forma que eles sabiam. Então, assim, não tem nada a ver com isso. Por muito tempo eu culpei. Eu falei assim, nossa, minha mãe fez isso, meu pai fez isso, eu não tive atenção dentro de casa, eu não tive carinho, eu não tive, será que de repente eu te amo lá na infância, não resolveria isso? Mas é o que eles puderam fazer de melhor pra mim, eu tenho certeza que eles fizeram. Por isso que eu sou essa mulher forte que eu sou hoje, né? E aí quando eu identifiquei esse padrão, eu comecei a entender que a responsabilidade pela minha vida, pelas minhas escolhas, é só minha.
Exatamente. E aí, quando eu comecei a encarar o que eu tinha sofrido lá atrás como um processo, entender isso, interiorizar e saber o que aquilo poderia me fazer forte agora, adulta, e aí sim eu comecei a ressignificar tudo, os padrões, as relações, tudo com a minha mãe, com meu pai. Então, assim, a gente fala muito, vê muito frases feitas, libera perdão, a rejeição, o narcisismo agora tá em alta, né? Todo mundo agora é narcisista. O mundo virou narcisista. Mas não é nada disso, é sobre o que você encara em você, o que você consegue olhar como uma sombra e como a luz. A gente só consegue ver a nossa luz quando encara a nossa sombra. E aí eu comecei a encarar assim a sombra e isso me fez me integrar, me ver mulher inteira de novo, sem ficar me vitimizando, sem ficar culpando outras pessoas, responsabilizando terceiros pelas minhas escolhas. Não, eu sou a dona da minha vida e a decisão que eu tenho aqui e agora é o que vai fazer o meu futuro. Exatamente, maravilhoso. E isso, quando a gente faz análise, a gente entende essa parte lá atrás, né? Dessas questões, e aí você trazendo isso pra gente agora, né? A história, e a gente entendendo junto com a análise, é exatamente isso. O que acontece? Você não teve aquela proteção, por exemplo, como se somente a cobrança do lado, né? A manipulação, né? A exigência ali. E quem deveria ser o seu protetor nessa questão? Não teve. Então isso fez você desenvolver essa característica de eu tenho que ser forte, porque eu sei me dar conta de cuidar de mim. Eu não posso contar com outra pessoa para me proteger. Eu tenho que ser suficiente. Então, o seu cérebro ele criou você, desenvolveu a sua personalidade, mudou o seu corpo para que você desse conta de fazer por você, para não depender de ninguém, para ter essa força. Isso é como uma proteção. Só que a gente, inconscientemente, a gente acaba tendendo a botar a culpa realmente nos pais. E quando a gente traz para análise, embora a gente veja essa origem lá dos nossos padrões, é com o objetivo de, tipo assim, não, isso aconteceu. Só que não foi por maldade deles, né? Foi o que eles tinham para dar. E a gente não pode mudar o que aconteceu lá atrás. Mas hoje é adulta e não é mais aquela criança que precisa do cuidado. Então hoje você é responsável por dar esse amor e por fazer o que você quer para o seu futuro. E até deixar esse peso emocional que dói para trás e seguir a sua vida com leveza. Então, quando a gente faz análise, a gente entende o padrão para que a gente possa mudar daqui para frente. E as nossas relações, colocar limites, dar para a gente o amor que a gente precisa, em primeiro lugar, porque o mundo trata a gente como a gente se trata. Então, se a gente começar a se amar e se dar esse amor que não recebeu, então, por mais que eles venham esse vazio, mas eu não recebi isso. Ok, eles deram que te podiam lá. E hoje, o que eu posso dar para Deus? O que eu posso fazer com Deus? Então, quando a gente começa a dar esse amor, a gente começa a transbordar isso, né? Exatamente. E crescer em todas as áreas. Eu sempre falo isso com as minhas pacientes, falo, gente, a gente só pode dar aquilo que a gente cultiva na gente. A gente nunca vai conseguir dar para o outro algo que falta na gente. Então, por exemplo, você, mulher, que pensa em cuidar da família, que quer dar conta de tudo. Se você não se cuidar em primeiro lugar, se você não se der a importância de pensar, se eu estiver saudável, eu consigo cuidar dos meus filhos, da minha casa, eu consigo dar conta do meu trabalho de uma forma muito melhor. Se você está despedaçada, cansada, desanimada, você quer dar conta de tudo, você não vai conseguir. E aí vai sobrar para o seu marido, vai sobrar para os seus filhos. Então, o desequilíbrio, quando há um desequilíbrio na questão tanto emocional, quanto sentimental, quanto hormonal, quanto de saúde, tudo isso transborda de uma forma negativa também no seu ambiente. Então, você tem que se olhar, se cuidar e pensar, tá bom, não tá legal, tô vendo que tá tudo em desequilíbrio, tá tudo desarmônico. Onde eu começo? Com você. Por dentro. E aí, quando você começa a abrir as gavetinhas ali e se organizar, isso é maravilhoso, gente. Toda vez que eu vejo que tem alguma coisa fora do lugar, o que eu faço? Organizo minha casa. Organizo fora, porque agora o ambiente está organizado e eu penso que em mim que tá... porque a gente tem polaridades, né? A gente é como se fosse um pêndulo. Se aqui tá demais, é porque aqui tá de menos. Então, a gente tem que entrar no equilíbrio da balança da vida. Então, quando eu percebi que eu estava demais ali no exercício, focada naquela disciplina, eu vi que o sentimental estava falho.
Então eu precisei ali equilibrar a minha balança para entender que a disciplina é importante sim, que tudo que eu faço por mim, pelo meu autocuidado, pela minha imagem é importante sim, mas e a Letícia de dentro? Eu não estava olhando para ela, eu estava deixando ela para debaixo do tapete, tadinha, ela estava mais desesperada de sal. E a maioria das vezes a gente faz isso, né? O externo é aquilo. Você olha para a mulher, ela está inteira, intacta, na elegância dela ali, não dou conta de tudo, sou forte, sou guerreira. Gente, a mulher não tem que ser guerreira e super evelina o tempo todo, não, tá? A gente tem que dar conta da gente também, tem que ser permitido. Exatamente. Olha, a gente é forte, a gente pode ser forte, mas a gente não é uma fortaleza. Porque fortaleza não é humano. Exato. Então a gente tem que entender que a gente tem vulnerabilidade sim, que a gente precisa se cuidar e se permitir, né? Sentir o que a gente está sentindo. Só que quando a gente traz para análise cultural, para explicar o que a gente tem nessa questão de achar que tem que ser arrumado de tudo, se foca o tempo todo, e não, ninguém pode ver que eu falhei. A gente tem isso, né? Sim. Isso tem a ver com esse traço rígido, porque como olha só, o traço busca o quê? Perfeição. Se eu mostro que eu não dou conta, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade. Eu estou mostrando que eu não sou perfeita. E esse traço não aceita não ser perfeita. Como que eu vou mostrar para outra pessoa que eu não dou conta? Que eu estou falhando? Então, esse traço, quem tem muito desse traço tem essa dificuldade. A pessoa que às vezes tem menos desse traço é aquela pessoa que consegue de boa, não, eu errei, tá tudo bem, e aceita. Mas quem tem muito desse traço precisa ser perfeito. Sente essa necessidade de fazer tudo com perfeição. Só que a perfeição não existe. A gente sabe que a perfeição não existe, só que para esse traço é difícil de aceitar isso. Mas é possível, quando a gente traz isso para a consciência, a gente entende, não preciso ser perfeita, preciso jogar o meu melhor, respeitando o meu tipo de funcionar, respeitando as minhas necessidades emocionais, suprindo as minhas necessidades. Que eu falo, ó, quando a gente está com sede, a gente tem a consciência de estar com sede, a gente sabe que tem que ir lá e beber água, né? Então, eu tô com sede, eu vou beber água. Ela aqui, que é nutri, ela sabe que às vezes a gente não bebe a quantidade de água que a gente precisa, bebe? Não. A maioria das vezes a gente não bebe, né? Mas eu tenho uma necessidade de beber. Então eu preciso saber exatamente qual a necessidade que eu tenho de água, quanto de água meu organismo precisa. Sim. E eu tenho que ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade de suprir essa necessidade. Então, se eu não sei quanto de água eu preciso, eu vou beber uma quantidade que não vai ser suficiente, ou eu vou beber muito e pode fazer mal em outra questão. E se eu sei a necessidade que eu preciso, mas eu não abasteço meu copinho para beber, se eu esperando outra pessoa vir aqui encher meu copinho, será que vai certo? Exatamente. Então a gente não pode esperar outra pessoa suprir a nossa necessidade emocional. Exatamente. E eu por muito tempo fiquei esperando esse salvador da pátria. E seja em relação amorosa, seja de amizade, a gente sempre espera de uma outra pessoa aquilo que falta na gente quando a gente não está cheio de si próprio. Quando o amor próprio ele está vazio ou você não consegue enxergar isso, você sempre quer que alguém venha te salvar, que alguém venha te segurar, que alguém venha te apoiar, você usa o outro de muleta. Enquanto eu não encarei isso, eu ficava um tempo de medo de ficar somente. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Vocês vão morrer de mim. Eu até os 21 anos, eu tive medo de dormir sozinha e dormir escuro. Até os 21 anos, não, depois dos 30, tá? Eu só encarei meu medo. Ninguém vai contar pra ninguém, né? Eu só encarei meu medo de dormir sozinha e dormir escuro com 32 anos. Eu tinha a necessidade de dormir com alguém do meu lado. Eu só saí de casa namorando porque a minha necessidade de ter alguém do meu lado para me proteger do escuro era muito grande. Isso desde pequena, até os 15 anos eu dormia com os meus pais, no quarto, em colchão no chão. Esse nível de insegurança, de necessidade, sabe, de ter alguém ali para me proteger, era muito Necessidade emocional, né? A gente chama de dependência emocional. dependência emocional. Quando a gente depende de outra pessoa, né? Para ser aceita, para conseguir fazer as nossas coisas, você depende da aprovação, da proteção, né? Do reconhecimento de outra pessoa. Exatamente. Eu tive muito tempo de medo da solidão. Hoje eu lido muito bem com a solitude. Eu sei que ela me ajuda muito a me entender, a me observar, né? Então, acho que assim,
coisas, palavras-chave que a gente foi falando aqui, que são assim, gente, se você Foi colocar virando isso na chavezinha, vida, isso é maravilhoso. Que é a clareza, né? Que está desequilibrado em você, né? A autorresponsabilidade de não transferir a culpa ou a necessidade de salvação para ninguém, porque, ninguém vai te salvar, não, tá? Levanta a cabeça aí e vai correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas necessidades. E o autoconhecimento de você encher o seu potinho de amor próprio, tá? Só você pode encher o seu potinho. Ninguém vai encher. Então, toda vez que você olhar para o seu potinho de amor próprio, ver que ele está um pouquinho ali mais para baixo, vai lá encher. Vai lá encher. Observa o seu copo de água ali. O meu tá cheio aqui. Eu tenho que beber. E quando tiver com sede de novo, coloca ali amor próprio. E aí você vai ter a clareza de onde está faltando, porque são áreas também, não é uma coisa só. São vários insights ali, virou um monte de chavinha, tem um monte de chavinha, tem um monte de gaveta aí. E aí você vai identificando, você vai tendo clareza de onde você precisa depositar um pouco mais, você prestar mais atenção no que está faltando em você, justamente para toda vez que seu copinho de amor próprio está. Eu uso sempre essa metáfora do copo, né, com as clientes, quando eu falo isso, a gente que sabe, eu tenho que vir aqui, eu tenho que levantar e ir lá e encher meu copo. Eu não posso ficar esperando outra pessoa, mas eu tô aqui com tanta sede, mas ninguém vem aqui encher meu copinho. E aí você que é mulher, que é mãe de adolescente, como é que você vai ajudar o seu filho adolescente a desenvolver seu amor próprio, a se cuidar também, a cuidar e gerenciar as emoções dele, se você mesmo não está suprindo o seu? Então você precisa olhar para você primeiro. Tem sempre eu uso também aquele exemplo do avião, né? Quando a gente está no avião, né, a aeromoça vem primeiro e fala, né, máscaras cairão sobre a sua cabeça, coloque primeiro em si mesmo, depois na outra pessoa. Por quê? Porque se você não estiver bem, se você não se suprir emocionalmente, fisicamente, tudo que você precisa, você não vai ter capacidade de ajudar o outro. Ou você vai ajudar a outra pessoa se penalizando, né? Se prejudicando, né? Enquanto isso, você não vai conseguir dar o seu melhor. Então, para que você dê o seu melhor para quem você ama, você tem que dar primeiro o seu melhor para você, que tem que ser quem mais você ama. Exatamente. Eu falo com as pessoas, o que vocês estão fazendo hoje para daqui 5, 10 anos vocês estarem acompanhando os seus filhos, se formando, tendo as conquistas deles. Então, você só consegue ter qualidade de vida e pensar quantos anos para frente mais você vai poder ter qualidade para estar com seus filhos, com seus netos, com a sua família, se você se cuidar agora. Porque se você deixar para se cuidar lá na frente, você vai estar tão despedaçado que às vezes você não vai ter nem força, você vai ter que trabalhar muito mais, vai ter às vezes até que usar assim, artifícios ou estratégias, ferramentas ainda mais onerosas, ainda mais duras com você do que se você parar agora, se olhar e começar a se curar. Não é esperar o tempo, não é esperar uma doença, não é esperar uma coisa grave acontecer para se olhar. Não, o tempo de você perceber é agora. Então, a sua atitude é assim, tá, percebi que estou desequilibrada, nossa, a gente assistiu aqui esse vídeo e veio um insight de estar desequilibrado na família, no trabalho, ou nas relações com amizades, num relacionamento amoroso, tá desequilibrado. Tá, agora o que eu tenho que fazer? Não sabe? Procura ajuda. Exatamente. Você não tem que saber tudo, mas você tem que dar o primeiro passo, que é buscar ajuda. Então, aquilo que a gente não sabe, a gente aprende, né? Aquilo que a gente não consegue fazer sozinho, a gente pede ajuda. E tudo isso que a gente está falando aqui, né? Ela trabalha na parte de nutrição e relacionando com essa parte comportamental. E na análise corporal, eu te ajudo também a você ter essa clareza. O que está aí, que está te bloqueando, que você não está conseguindo resolver? Por que você não está conseguindo dar esse próximo passo? Então, a análise vai te dar clareza, porque é o seu corpo que vai falar para você como você lidar com essas situações para viver sua avaliação, para lidar melhor consigo mesmo, tá? E nós queremos até falar para vocês que foi só uma conversa aqui. Eu vou passar algumas coisas aqui para ela e já bota aqui também a viradinha de chave que vocês tiveram ao ouvir esse vídeo, esse nosso bate-papo. Exatamente. Foi um prazer te receber aqui. Nosso prazer foi todo meu, gente. Eu falo assim que
Na parte prática, eu tinha muita dificuldade, Priscila, em me mostrar, assim, de uma gravação de uma vez só. Eu tinha que fazer 50 vídeos para um sair perfeito. Hoje em dia, depois que eu encarei esse meu perfeccionismo, eu falei, não, que sair daqui, eu tenho conhecimento, eu tenho autoridade sobre aquilo que eu falo, então eu vou vestir a camisa e isso ficou muito mais leve, muito mais fluido, muito mais fácil, e isso graças à análise corporal, que me ajudou muito. Ai, que bom que, olha, só esse pouquinho aqui, porque ela ainda, a gente vai ter mais um aprofundamento ainda, mas o pouquinho que a gente já mostrou aqui já dá pra gente ver, é exatamente isso. Quando você entende um pouquinho, você já começa assim, é justamente a virada de chave e a clareza. E você vai ver que tem mexer com o seu dentro de você. Né? Então você tem aí o seu superpoder, você tem que estar se travando, mas você tem o seu superpoder. E você só precisa acessar esse superpoder e usar a seu favor. Então aquilo que às vezes você pensa que é um defeito, o meu perfeccionista é um defeito, ele trava, ou eu sou tímida, eu não tenho coragem de falar aqui, ou eu sou muito impaciente, não consigo lidar com meu filho, porque eu não consigo entender. Às vezes aquilo que você pensa que é um defeito seu, na verdade pode ser o superpoder se você souber como usar. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Foi um prazer receber a Letícia aqui e virão outras. Então aproveite e já comenta aqui qual o tema da próxima live que você quer. Ó, a gente vai estar aqui abordando vários assuntos sobre a saúde integrativa da mulher. Então, o que você tiver de dúvida ou alguma coisa que você queira trazer para o nosso papo, para a nossa mesa de conversa, a gente está esperando a sua opinião, a sua contribuição para te ajudar nessa conexão com você mesmo e conexão com outras mulheres. Não é isso, Priscila? Exatamente, porque tudo começa por você. Então, se você quer melhorar suas relações, né, com outras mulheres, no seu lado profissional, com o seu relacionamento amoroso e com o seu filho adolescente, que eu falo muito aqui no meu Instagram também, e lá no Instagram dela, ela fala para mulheres. Então, se você quer melhorar os seus relacionamentos em todas as áreas, comece por você e deixa aqui o seu comentário para a gente preparar a próxima live. Vamos te ajudar a nutrir o seu amor próprio. Porque você precisa amar ser quem você é. Até a próxima. Até a próxima.